Salve, salve, amigos do Guarujá! Começando mais um Câmera Certa, o podcast que é produzido, gerado diretamente dos estúdios da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, campus Guarujá. Você acompanha desde já os nossos apoiadores culturais e também o meu e-mail, josé@jantalha.com.br, para a gente conversar, a gente manter contato. Sempre entrevistas extremamente interessantes para você acompanhar. Só que nesse momento você está acompanhando algumas imagens da UNAERP Campus Guarujá. É que eu vou falar do vestibular UNAERP 2027, prova 31 de outubro de 2026. Você pode se inscrever no unaerp.br/vestibular e assim fazer parte de uma instituição nota máxima no MEC. E hoje nós vamos conversar, vamos falar, vamos abordar um tema muito legal, mais uma vez, hein? Temas são sempre legais aqui. Educação física. Nós vamos falar com ele, que é o coordenador do curso de Educação Física da UNAERP Guarujá, professor Nilton Ferreira Coutinho. Ele é graduado em Educação Física, fez mestrado em Educação Física e, enfim, é a pessoa que ministra aulas de basquete, de esportes de areia, cursos de estágio, enfim, um tema muito legal, muito interessante e muito necessário, porque educação física sempre é muito legal para as nossas vidas. Professor, muito obrigado pela sua presença. Salve, salve. Muito boa noite. Eu que agradeço a poder conversar com vocês a respeito da nossa história, da educação física. Ou seja, estou aberto a todas as questões aí importantes. Desde jovem atleta, como é que surgiu a educação física na sua vida? Sempre gostou de esportes? Sempre gostei de esportes. Não cheguei a ser atleta, mas fui sempre uma pessoa muito ativa esportivamente. Pratiquei diversas modalidades. A minha escola, onde eu estudei nos primeiros anos de vida, os professores eram bem efetivos, então eu consegui aprender muitas modalidades, basquete, voleibol, futebol, atletismo, e isso foi um dos motivadores para que eu tenha escolhido essa profissão, nessa função. E aí optou pelo curso de Educação Física Sim. na sua carreira. Inicialmente gerou uma dúvida em que curso fazer na época. Para todos nós, né? O jovem sempre pensa Sim. nisso. A gente sempre fica, que caminho eu vou seguir, né? E meus pais não tinham uma formação universitária, então não tinha como ter como referência. E aí tive que escolher. E aí decidi, o meu professor de educação física foi um incentivador. E aí escolhi e graças a Deus deu certo. Entrei na área, estou há 44 anos ministrando aula consecutivamente. 44 anos dando aula de Educação Física. 44. Eu entrei na faculdade com 17 para 18. Me formei com 20 anos, na época eram 3 anos apenas, uma formação que a gente chamava de generalista, ou seja, em 3 anos a gente formava para trabalhar na área escolar ou não escolar. E no último ano da faculdade eu já entrei para fazer um estágio, e aí me formei, comecei a dar aula na academia, numa escola, e aí foi toda a minha trajetória por 44 anos já. E na UNAERP, há quanto tempo ingressou aqui no corpo de professores da UNAERP? Em que ano? Na UNAERP, eu já dava aula em algumas universidades em São Paulo, e aí surgiu um convite, um amigo meu dizendo que vai abrir um curso lá no Guarujá e está precisando de profissionais, professores. E aí eu e um outro amigo chamado Francisco conversamos, vamos lá ver, custa nada. Aí viemos, fizemos uma entrevista, e aí depois de um mês nos chamaram para a gente iniciar. Então eu estou aqui no curso desde que ele foi iniciado. Eu fiz parte do primeiro grupo de professores em 2001, quando começou o nosso curso. 2001. E a coordenação, você passou a coordenar? Então aí, vim trabalhando como professor, e em 2022 eu assumi também a coordenação. Então hoje eu divido o meu tempo aqui na UNAERP entre aulas e coordenação. Então, 4 anos agora. Eu entrei em agosto de 2022, eu comecei a coordenar também. Eu tenho a impressão que as pessoas que procuram educação física, por favor, me corrija, são mais jovens. É um público mais jovem? Sim, temos aqui algumas exceções. Temos alguns alunos.
Eu vou te contar uma história. Na nossa primeira turma, que foi a de 2001, nós tivemos um número de alunos um pouco com uma faixa etária um pouquinho mais elevada, porque era um pessoal que estava há algum tempo sem estudar e não havia algum curso de educação física na cidade e estavam meio defasados. E aí entraram alunos com mais idade. Mas, em geral, em torno de 18 a 24, 25 anos é a média dos alunos. Um ou outro passa. Já tivemos alunos com 80 anos Aqui na UNERP? aqui. Que bacana. Um senhor se Completou o formou, curso? completou o Se curso, formou? era um excelente aluno, por sinal. Hoje é dono de academias na região de Bertioga. Mas já tivemos alunos com 40, 50. O curso nós aceitamos todas as idades, portanto é ter dedicação, vontade, empenho. O curso é aberto a todos. Professor Newton, por que as pessoas procuram, na sua avaliação, um curso de educação física? O que leva a pessoa a se matricular, estudar educação física e se formar nessa área? Muito bem. Geralmente eu faço essa pergunta aos alunos iniciantes. No primeiro dia de aula? Nos primeiros dias, né? Ok. Nos primeiros contatos que eu tenho, ou na minha disciplina, ou como coordenador, que eu também os encontro, né, para falar sobre o curso, as peculiaridades e tudo. Em geral, a maioria das respostas é porque gostam de praticar atividade física, o exercício físico, e praticar esportes. Essas são as respostas mais comuns. E aí eu falo também que isso é muito importante, mas que o curso vai exigir uma série de outras capacidades e qualidades dele, inclusive ter que estudar bastante. Estudar muito. Bastante. É legal fazer educação física? Eu sou suspeito de falar. Eu acho muito legal, achei muito legal quando eu fiz. Na minha época, lá naquele 1980, o curso era um curso muito prático. A maioria, cerca de 60%, 70% do curso era voltado para as atividades práticas, em quadra, piscina, pistas. Lógico, isso com o tempo foi sendo ajustado, melhorado, e hoje não. Hoje o curso é dividido em teoria e prática, que é super importante, né? Temos embasamento. Então, eu acho um curso muito bom, muito mesmo, de verdade, indico. E a minha vida toda foi a educação física e ganhei minha vida, meu ganha-pão é a educação física. Conquistei as coisas que eu conquistei até hoje com a educação física, então eu indico para todo mundo. Mais ou menos, a gente consegue estabelecer aí uma percentagem? Quanto por cento de aula prática e aula teórica, mais ou menos? Em torno de 50, 55%. Metade? Tá em torno disso hoje. Então, o aluno de educação física pratica bastante. Pratica bastante. E o que ele pratica? O que são as aulas práticas? Tá. Nós temos no curso várias disciplinas, é um curso bem amplo e tem disciplinas que têm um caráter um pouco mais teórico, e tem disciplinas que têm um caráter um pouco mais prático. Porém, essas disciplinas que têm um caráter teoricamente mais prático também têm um embasamento teórico, que é dividido entre 40% e 50% de base teórica e 40% a 50% de atividade prática. Por exemplo, temos as disciplinas esportivas: basquetebol, voleibol, handebol, atletismo, natação. Isso é obrigatório no curso. Obrigatório no O professor, para se graduar em educação física, Exatamente. tem que fazer natação, handebol, basquete, Exatamente. vôlei. Ele vai ter embasamento Futebol teórico. também? Futebol também, futebol de salão, futsal, né? Ele vai ter embasamento teórico e prático de como trabalhar com essas modalidades com determinados públicos, com diversos públicos, crianças, adolescentes, até adultos. E essa área, por exemplo, de pilates, área de aeróbica, essas atividades mais específicas também estão no curso? Estão também. Nós temos várias atividades relacionadas a academias e elas estão já há algum tempo muito em alta. A gente tem uma ideia, para a gente ter uma ideia, só que próximo ao NAERP tem 3 grandes academias. Uma coisa que há 5, Aliás, no 6 anos Guarujá, atrás. muitas academias, Muitas né? Olha, a gente academias. percebe que, eu não sei te dizer, não vou dizer mensalmente, mas semestralmente você tem a inauguração de uma grande academia na cidade do Guarujá, Exatamente. enormes, né? E isso tem gerado uma demanda por profissionais muito grande. É Verdade. muito comum que venham me procurar coordenadores, gestores dessas academias
para tentar conseguir nossos alunos como estagiários e, no momento seguinte, como profissionais também formados, como professores formados. E às vezes temos dificuldade de indicar, porque vários alunos no curso já estão estagiando. Já estão estagiando? Nós temos duas situações com relação ao estágio: estágios obrigatórios e não obrigatórios. Obrigatórios são que o MEC determina que você tenha que fazer durante o seu curso, que são feitos a partir do quinto semestre, quinto, sexto, sétimo e oitavo. 4 semestres seguidos de estágio, circulando entre várias áreas. E tem os não obrigatórios, que é aquele que o próprio aluno pode conseguir no estágio. Ele até é remunerado nesse caso. Se a academia precisa ou um outro local precisa, desde que tenha um professor para ficar com ele, porque ele não pode estagiar sozinho. Isso é uma regra do nosso conselho regional e federal. Desde que tenha um professor para ficar junto, pode ter estagiário com ele, e aí ele já começa a ganhar e começa a ter experiência. Muitos alunos já estão estagiando, bastante mesmo. Então, a gente pode dizer que a pessoa que faz educação física consegue se encaixar no mercado de trabalho, na sua avaliação? Há uma certa facilidade? Há uma certa facilidade. Hoje bem mais, porque o número de academias hoje, se a gente comparar com quando eu entrei na faculdade, o número de academias era bem pequeno, era bem baixo. Muito menor, Muito muito menor, menor. muito menor. A década de 90 foi a década que expandiu muito as academias. Então, Parece até que houve uma substituição, porque eu me lembro que nós tínhamos muitos clubes. Por exemplo, saindo aqui do Guarujá, vamos a São Paulo. Na cidade de São Paulo, muitos clubes e muitos fecharam. Clubes grandes, famosos, fecharam ou tiveram suas atividades restringidas. Em São Paulo, por exemplo, o Clube de Regatas Tietê, que era muito famoso, a Associação Portuguesa de Desportos também, praticamente as piscinas foram todas aterradas, né? E outros clubes também grandes deixaram de existir em virtude do surgimento das academias e também dos prédios, né, que também possuem muito material. Então, aí será que surge o personal training nessa situação, nessa atualidade? você sabe que a minha visão é muito parecida com a sua. Existiam poucas academias, muitos clubes. Os clubes dominavam a prática esportiva na década de 70, 80. Mas a pessoa tinha que ser Tinha associada, que ser né? Tinha associado, em curso, geral tinha um curso mais alto, joia, tal. título, né? Alguns Exatamente. clubes extremamente Porque caros. era muita procura, então eles cobravam título, cobravam joia, era bastante complicado para a grande maioria da população frequentar. E na década de 80, 90 principalmente, começaram a surgir academias pouco menores, com custo menor, e também em São Paulo, especialmente, que eu sou de lá, muitos condomínios com espaços para atividade física. E também um fator que eu acho importante infelizmente, a segurança em São Paulo foi sendo deteriorada, foi piorando, e aí muita gente acabava ficando na academia que era mais próxima ou dentro do próprio condomínio e deixava de ir para a rua para fazer atividade. Hoje já não. Hoje aumentou muito as academias, tem academia pertinho da casa de quase todo mundo, várias até para a pessoa optar. Então a área de professor de academia em várias possibilidades de trabalho dentro da academia ampliou demais. E personal é uma delas. É aqui, em geral, muita gente vai atrás porque ela gera um pouco mais de dividendos, né? Um pouco mais de renda. Você consegue cobrar um pouco mais dos seus alunos e isso gera um rendimento maior para os profissionais. E muitos formados conseguem atuar também como personal trainer e sobreviver com isso? Sim, é bem comum que os personagens trabalhem nas academias com grupos e aí a partir da academia ele consiga acesso a oferecer seu trabalho como personal para os próprios alunos da academia muitas vezes. Se ele não está na academia, aí é um dificultadorzinho um pouquinho maior, porque ele vai ter que ter acesso aos alunos de uma outra forma. Estando na academia, inclusive tem academias, especialmente as maiores, que já fazem um trabalho desse tipo. Eles já indicam seus professores para ser personagens, e aí a academia cobra uma taxa extra, coisa do tipo, ou seja, todo mundo acaba ganhando com isso. É uma área em bastante crescimento. Agora nós falamos das aulas práticas e as teóricas. Quais são? As matérias? Nosso curso é bastante dividido, a área da saúde é bastante forte nele, então nós temos
anatomia, cinesiologia, fisiologia, ou seja, para a gente conhecer o nosso corpo, nós temos musculação, nós temos eh, saúde coletiva, perfil epidemiológico, ou seja, é um curso que hoje está bastante voltado para o conhecimento e para a área da saúde, então bastante amplo também. E como funciona o curso de educação física para quem pratica esportes de luta? Jiu-jitsu, judô, karatê. O fato de ser professor de judô já é o suficiente ou ele tem que fazer educação física? Onde é que está o limite nisso? Onde é a divisória, né? A Nós divisão. temos um conselho de educação física que surgiu há uns 20 e poucos anos atrás agora, que um dos objetivos dele era impedir ou limitar o acesso de profissionais, de pessoas não formadas para trabalhar com o ser humano, vai. Ou seja, a lógica é que tivesse uma qualidade, uma formação melhor, além daquela que ele tem específica da sua modalidade, mas que ele tivesse outro nível de conhecimento. Aí, incorporando as duas coisas, que ele fosse um profissional melhor. Em algum tempo, algumas áreas foram conseguindo, né, na justiça, algumas permissões, e lutas é uma delas. Então, lutas, não há obrigatoriedade que a pessoa seja profissional de educação física para trabalhar com ela. Mas no curso nós temos disciplinas também voltadas e focadas nisso, então a ideia é gerar maior nível de conhecimento. Bem, nós temos a impressão, pelo menos a impressão que eu tenho, que muitos professores técnicos de esportes de combate buscam a educação física para aprimorar, para, enfim, ter ali o seu currículo de uma forma mais completa. É verdade isso? Eu não sei te dizer exatamente, não tenho dados para isso, mas eu creio que uma grande parcela tem procurado. Ainda alguns, como houve essa liberação aí, por conta de algum órgão governamental, que eles não precisassem fazer o curso, e alguns talvez até quisessem fazer o curso, mas mal têm o ensino médio, então eles não conseguem fazer. Mas eu creio que acho que mais de 50% tem procurado, porque fazendo o curso você amplia suas possibilidades de trabalho. Você De pode trabalhar com emprego, de outras áreas colocação. Então, e o seu salário tende a ser maior também. Então, essa é uma dica. Se você trabalha com uma modalidade há muito tempo, você já tem a possibilidade de fazer uma faculdade, venha fazer. Aí você vai estar ampliando o seu mercado e trabalhando até com outras possibilidades, outras modalidades, ou sendo um pesquisador, ou seja, o campo se abre demais. Aí a sua possibilidade social, financeira vai aumentar demais. então nós podemos dizer que na UNAERP também ela é procurada por técnicos de karatê, judô, jiu-jitsu, kickboxing, enfim, todos esses kung Sim, fu, todos sim, com esses esportes certeza, de com combate certeza, que com certeza. buscam. Ao longo desses anos todos, muitos ex-lutadores vieram nos procurar, fizeram o curso e estão evoluindo no seu trabalho, procurando outras áreas, porque o grande lance da educação física, ao meu modo de ver, é a possibilidade ampla de locais de trabalho. Você não se limitar e você poder trabalhar com criança, adolescente, adultos, idosos, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Então, te dá uma gama maior. Se você faz o curso, isso está ao seu alcance. E o profissional de educação física que gosta de trabalhar de uma maneira mais específica com crianças, como é que ele se direciona nesse mercado? O que eu posso dizer? É difícil alguém que queira hoje trabalhar só com crianças. É, eu acho assim, que se você tem um curso de licenciatura, que é um curso focado e voltado para trabalhar nas escolas, e aí muitas vezes isso acontece. A pessoa quer trabalhar na escola porque ela quer trabalhar com crianças especificamente. Quando ela faz um curso de bacharel, o campo é muito vasto. Aí é difícil, eu penso assim, que é difícil ela, só quero trabalhar com criança, porque ela limita a sua possibilidade de trabalho. Então, em geral, bom trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, terceira idade ou idoso, como queira. O mercado é aberto, eu acho que você não deve fechar.
Na universidade, o profissional recebe instruções para, por exemplo, trabalhos lúdicos, essa coisa toda com a Muito, muito, criançada, muito, tudo. muito, muito. Tem uma maneira, se aí Muito. depois ele opta pelo que ele quer fazer na Ele sua tem vida profissional. disciplinas que vão fazê-lo ter conhecimento para trabalhar com todas as faixas etárias, e aí vai dele desenvolvê-las e aprimorá-las, e aí sim se efetivar nas áreas. E eu acho que, mais uma vez, a educação física ela é ampla. Você precisa aproveitar o espaço. 4 anos de curso, né? 4 anos, o nosso curso hoje é bacharelado, é um curso que te dá o direito a trabalhar em qualquer área da educação física, menos a escola. No curso, alguma aula online ou tudo é presencial? Nosso curso é praticamente 100% presencial. Algumas disciplinas que isto é autorizado pelo MEC são o que a gente chama de híbridas, parte presencial, parte EAD. Mas é bem pouco o volume, então nós somos considerados um curso presencial. Professor Newton, evidentemente acontece de você encontrar, depois de tantos anos coordenando e também dando aulas, você encontra ex-alunos que estão no mercado trabalhando. Qual a sensação? Eu fico particularmente muito feliz, extremamente feliz, na verdade. E aqui nós temos um tipo de trabalho que é aconchegante. Nós conhecemos os alunos pelo nome. Eu estou aqui há 25 anos, então conheço todos os alunos que passaram aqui, passaram por mim e por vários dos nossos professores. Então nós temos uma relação além de professor-aluno. Geramos uma relação de amizade, até intimidade algumas vezes, positivamente falando, é claro. Então, ficamos extremamente felizes e sabemos, nós temos grupos, eu como coordenador hoje, tenho grupos de ex-alunos e a gente sabe das histórias, sabe da trajetória deles e ficamos extremamente felizes. E um detalhe importante, nós aqui temos uma coisa que nós chamamos de UNAERP Sports, que são uma série de atividades esportivas que são oferecidas graciosamente aos alunos e colaboradores. E nós temos uma regra que é: só contratamos profissionais para trabalhar com essas atividades que tenham se formado na UNAERP. Então, se você der uma olhada no campus, na musculação, na natação, na ginástica, vamos abrir agora o CrossFit, Cross Training, todos eles, todos os profissionais foram nossos alunos. Essa é uma regra básica. É quase impossível que a gente contrate alguém que não tenha sido aluno da UNAERP. Então, isso é um motivo também de muita satisfação, porque acho que a gente dá a moral, dá essa moral, é uma coisa de tamanha importância. Muito legal. Professor Newton, certamente alguma coisa eu não perguntei. Então eu quero abrir esse espaço para você colocar alguma coisa que por um acaso eu tenha omitido, ou então uma mensagem sua. Esse espaço agora é totalmente seu, por favor. Bom, pô, você fez uma entrevista bastante completa, eu creio. É, acho que o importante aqui é uma casa de gente feliz. Isso eu tinha como era quando eu era só professor e agora também como coordenador, eu procuro ter um relacionamento com os alunos bastante franco, bastante aberto, cobrando quando é necessário, mas afagando, dando carinho quando é importante. Então a gente tem um relacionamento de proximidade. Essa casa é aconchegante, nossos espaços, nossa estrutura é das melhores, talvez do Brasil, não em tamanho, mas em qualidade. Então o aluno aqui, ele se sente em casa. Ele se sente uma extensão da sua casa. É isso que a gente preza, não só os conteúdos, as matérias, as disciplinas, as provas, mas, ou seja, ele estar engajado. Temos uma série de eventos que eles participam desde o começo do curso, organização de atividades esportivas, de palestras, eles participam nessa organização, tem disciplinas exatamente para isso. Nós temos jogos internos, jogos externos, inclusive de 18 a 20 de setembro vai ocorrer a terceira edição dos nossos Jogos Inter-UNAERP, que são jogos para todos os alunos poderem participar. É lógico que todos não conseguem participar, mas é aberto a todos.
Está sendo exitoso. O primeiro foi muito bom, o segundo foi ainda melhor, e esse terceiro promete ter uma qualidade ainda melhor. Os alunos têm bastante engajamento, eles ajudam na organização. Não é organizado apenas pelos professores, pelo coordenador. Os alunos fazem tipo 50% a 60% da parte organizacional realizada, e temos a colaboração deles, e isso é muito importante. No dia 8 e 9 de setembro também teremos o que nós chamamos de Semana Acadêmica da Educação Física. Na verdade, uma semana de 2 dias que convidamos professores externos para vir falar de algum assunto, e aí todos os alunos também são convidados, se inscrevem para fazer isso. Então, a gente procura trazer atividades externas, fazer com que eles saiam daqui também, visitem academias. Essa semana passada, uma professora, ex-aluna, professora de uma academia aqui próxima, me mandou mensagem dizendo que a academia está aberta para levar os nossos alunos lá. Conversei com o meu professor da disciplina de ginástica da academia, ele já vai acertar com ela para visitar. Então, fazemos isso constantemente. Há 2 anos criamos um evento também, que é uma cerimônia para início de estágio, para a gente valorizar. Nessa cerimônia, nós fazemos, os alunos também ajudam na organização, convidamos pais, amigos, parentes mais próximos para vir acompanhar, chamamos prefeito, vice-prefeito, secretário de esportes, um representante do CREF, fazemos todo um trabalho de motivação para isso, entregamos uma placa comemorativa para comemorar isso, e na presença dos pais, porque o que eu penso, muitas vezes o pai não vê o aluno durante o curso, ele só vai ver quando faz a colação de grau. Não, nós queremos que ele participe. Então, uma cerimônia que gera emoção, e que os alunos têm adorado bastante. Então, acho que é isso. É um curso, todo mundo que está aí, gostar de atividade física, gostar de esportes, a UNAERP está aberta sempre. Aqui você será bem-vindo e terá, com certeza, uma grande formação. Professor Newton, muito obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz em poder participar. Conversamos hoje com o professor Newton Ferreira Coutinho, ele que é mestre em Educação Física, é o coordenador do curso de Educação Física da UNAERP Guarujá. Obrigado a ele e obrigado a você que ficou conosco e acompanhou a nossa conversa. Se Deus nos permitir, na primeira oportunidade a gente retorna com mais um Câmera Certa, especialmente produzido para você. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá.